Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite, Juscelia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos convidá-los para o momento da nossa prece inicial. Busquemos, neste momento, fechar os nossos olhos, apacentar o nosso mundo íntimo, serenar os nossos corações. E imaginemos a figura amorosa de Jesus, o médico de nossas almas, o amigo de todas as horas. Percebamos o Cristo nos envolvendo em vibrações de intenso amor e nos deixemos envolver. Roguemos ao Cristo, abençoe a nossa reunião pública desta noite. Abençoe a nossa palestrante. Visite os nossos lares. Estenda as benesses do conhecimento a todos os lares que se encontram conectados a este canal nesta noite. Mestre, amigo, rogamos-te, Senhor, apacenta os nossos corações, harmoniza o nosso ser, a fim de que saibamos, Senhor, tomar as decisões certas nos momentos mais delicados da nossa existência. Que a tua bondade e misericórdia nos impulsione a acreditar que cada minuto da nossa existência, ou da existência de qualquer familiar ou amigo nosso, é de suma importância aos olhos de Deus. Senhor, que a tua bondade e misericórdia envolva-nos a todos em vibrações de muita paz e nos auxilie a guardar os ensinamentos que teremos aqui nesta noite, em nossas consciências, em nosso coração, a fim de que eles possam impulsionar os nossos atos. Graças nós te rendemos pela bendita oportunidade de aqui estarmos. Mais uma vez te rogamos, sê conosco, e que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Meus irmãos, então, mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, cumprimento a nossa amiga Isabela. Boa noite, Isabela, e todos os amigos que estão entrando agora. Boa noite, Juscelia. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública. Então, meus amigos, que Jesus nos abençoe e ilumine a atividade de hoje. A palestra especial de nossa reunião pública abordará um tema muito importante: eutanásia, a perda da oportunidade de cura, segundo o Espiritismo. Esta palestra faz parte da campanha educativa contra a eutanásia. Esta campanha é desenvolvida em casas espíritas no Brasil. A palestra de hoje, portanto, é promovida pela Concafras PSE, em parceria com diversas casas espíritas no Brasil, e é produzida e transmitida pela TV Mundial de Espiritismo. Nós desejamos a todos uma excelente reunião pública. E, mais uma vez, lhe lembramos de assinar o canal no YouTube, de dar um like, ativar o sininho, porque assim você estará a par de tudo o que acontece por aqui. Ao final, meus irmãos, nós teremos o tratamento espiritual à distância. Então, providencie um recipiente com água para a fluidificação e não deixe de participar. Neste momento, nós passamos a palavra à nossa querida companheira Isabela, que fará a apresentação da palestrante de hoje.
Muito bem, meus amigos. Então, como Juscelia já disse, o tema da palestra de hoje é eutanásia, a perda de oportunidade de cura, segundo o Espiritismo. E temos uma grata alegria de contar com a presença da nossa irmã Carolina O'Hara. A Carolina é do Centro Espírita Luz e Caridade da cidade de Cáceres, no Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, Carolina. Olá, amigos. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui para conversar um pouco sobre esse tema tão relevante na doutrina espírita. Então, a apresentação que farei a vocês hoje se intitula Eutanásia, a perda da oportunidade de cura segundo o Espiritismo. E para contextualizarmos esse assunto, trarei a vocês textos principalmente de Joana de Ângeles, já que no livro Após a Tempestade, ela tem um texto que se denomina Eutanásia e que tem grandes contribuições sobre este tema. Além disso, também, traremos outros espíritos luminosos que nos auxiliarão na compreensão da importância desse tema. Bom, então, segundo Joana de Ângeles, a eutanásia é uma prática nefanda, ou seja, uma prática abominável, uma prática execrável, que testemunha a predominância do conceito materialista sobre a vida, que apenas vê a matéria e suas implicações imediatas, em detrimento das realidades espirituais, e reflete também a soberania do primitivismo animal na constituição emocional do homem. Ou seja, amigos, o que Joana de Ângeles nos traz de esclarecimento diante deste conceito apresentado aqui, dessa definição dada por ela sobre a eutanásia? Então, começamos pela palavra nefanda, no qual eu disse para vocês que é uma prática odiosa, execrável. Ou seja, os espíritos abominam a prática da eutanásia. E ainda complementa, de que isso é uma predominância do conceito materialista. Ou seja, o conceito materialista ignora os princípios da vida espiritual. Então, como ela diz logo em seguida, em detrimento às realidades espirituais e reflete ainda essa nossa inferioridade moral diante dos nossos sentimentos. Então, se somos a favor da eutanásia, isso nos revela o nosso primitivismo em termos de emoção. Continuando, Joana diz ainda em outros momentos que a eutanásia é um ato suicida assistido e complementa mais adiante que em circunstância alguma ou sobre qualquer motivo não cabe ao homem o direito de escolher ou deliberar sobre a vida ou a morte em relação ao seu próximo. Então, ela deixa muito claro que nas duas circunstâncias, seja do próprio homem deliberar sobre o seu momento de morrer, ou sobre o homem deliberar sobre a morte de outra pessoa, que isso é uma prática abominável, que isso não nos cabe enquanto seres humanos deliberar sobre a vida de qualquer ser, sejamos nós ou seja o outro, que isso somente é dado a Deus, esse direito de escolher o nosso momento de partir desta vida. E ainda trago a vocês que o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec fez sobre esse tema, que é algo muito importante que tenhamos este conhecimento. Então, ele perguntou o seguinte: quando alguém se vê diante de uma morte inevitável e terrível, será culpado se abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por meio da morte voluntária? Ou seja, será que não podemos nos ater dessa culpa diante de voluntariar a morte? E os espíritos respondem: sempre há culpa,
né? Então, sempre a culpa. Quando não se aguarda o término da existência fixado por Deus. Então, os espíritos são muito claros aqui ao dizer que o término da existência é fixado por Deus. E ainda complementam: aliás, quem poderá estar certo de que, apesar das aparências, esse término tenha chegado e que não receberá um socorro inesperado no último momento? Ou seja, meus amigos, os espíritos estão nos dizendo que, por mais que as aparências apontem para um término, o momento exato deste término não nos é dado conhecer. Somente Deus sabe qual é o momento exato que nós partiremos desta vida. Então, temos que ter a paciência para aguardar o término programado por Deus. E, além disso, nós temos que lembrar que todos nós, né, filhos de Deus, podemos, por meio da misericórdia divina, receber um socorro, um auxílio inesperado, como os próprios espíritos estão dizendo aí. Então, nós não podemos determinar o momento exato da nossa partida, mesmo que isso tenhamos provas ali contundentes que ela acontecerá no próximo momento. Mas não sabemos também qual é o nosso mérito para receber um socorro espiritual, mesmo nos momentos de morte mais evidente. E nós temos, então, que considerar e nunca nos esquecer que nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. E essas provas, elas foram rogadas por nós a Deus. E trago para ilustrar essa afirmação neste texto aqui de Joana de Ângeles, no qual ela diz: se há de pensar na terapêutica divina que se utiliza do presídio orgânico e das jaulas mentais para justiçar os infratores de vários matizes que passaram na terra impunes, despercebidos, mas não puderam fugir às sanções da consciência em falta, nem da legislação superior, a qual rogaram o ensejo de recomeço, recuperação e sublimação, porque anelavam pela edificação da paz íntima. Né? Então, o que nós temos que considerar diante dessa fala de Joana de Ângeles sobre nós rogarmos a Deus a necessidade de vir? Né? Então, todas as nossas provas vivenciadas, sejam elas doenças graves ou malformações, como é muito também citado como um motivo para a prática da eutanásia, corpos disformes, né? E que em todas essas situações, fomos nós que pedimos a Deus. Por quê? Porque não nos foge à consciência tudo aquilo que nós cometemos em outras existências. E também não foge à legislação superior. E nós mesmos pediremos essa oportunidade a Deus para que nós possamos nos redimir das nossas faltas. E isso, então, é uma oportunidade de reparação aos nossos débitos. E agora, apresentarei a vocês perguntas comumente realizadas por quem compreende pouco sobre a eutanásia e sobre as consequências espirituais deste ato, né? E quais são as orientações dos espíritos diante dessas perguntas tão comuns na sociedade? Será que a medicina poderá avançar e a cura ser obtida? E a resposta de Joana de Ângeles a isso é: convém considerar que doenças ontem detestáveis, quanto incuráveis, são hoje capítulo superado pelo triunfo de homens sacerdotes na ciência médica. Sempre há, pois, possibilidade de amanhã conseguir-se a vitória sobre a enfermidade. Então, Joana de Ângeles está nos trazendo aqui, né, que antigamente tínhamos doenças que hoje já se tem a cura. E temos que considerar, portanto, que a medicina está em pleno avanço. E a cada dia são reveladas curas para doenças até então tidas como incuráveis, ou ainda surgem novos tratamentos que vão minimizar os sintomas de doenças graves, trazendo aí, oportunizando
aos doentes maior qualidade de vida, maior tempo de vida a esses doentes considerados incuráveis. Uma outra pergunta muito realizada pela sociedade, principalmente materialista, seria assim: o sofrimento dos familiares, a eutanásia não seria caridade nesses casos? Vejamos o que os espíritos nos trazem para compreender melhor perguntas como essa. As pessoas que se lhes vinculam na condição de pais, cônjuges, irmãos, amigos, também são-lhe partícipes dos dramas e tragédias do passado, responsáveis diretos ou inconscientes, que ora se reabilitam, devendo de estender-lhes mãos generosas, auxílio fraterno, pelo menos migalhas de amor. Ou seja, amigos, Joana de Ângeles nos diz aqui que não há erros nos nossos processos reencarnatórios. Então, que todos nós, na condição que estamos, né, no nosso seio familiar, de alguma forma nós participamos dessas tragédias do passado que levaram a provas e expiações desse espírito, passando por esta prova difícil, seja ela um corpo disforme, seja ela uma doença grave. E qual é o nosso papel diante disso? Nós assumimos um compromisso de auxiliar nesses momentos de dificuldade. Isso fez parte do nosso planejamento reencarnatório, porque, como diz ela aqui, nós participamos diretamente ou indiretamente do ato que complicou ou que ocasionou esta prova. Então, que distendemos, então, as mãos generosas, o auxílio fraterno e o amor a esses irmãos necessitados que estão no nosso seio familiar. E não nos sintamos, portanto, penalizados por ter no nosso meio alguém com essas limitações, nessas condições previstas pela ciência materialista, pela eutanásia. E, além disso, vejamos a contribuição que ela nos dá sobre esse mesmo aspecto. Ninguém se deverá permitir a interferência destrutiva ou liberativa por meio da eutanásia em tais processos redentores. Pessoas que se dizem penalizadas dos sofrimentos de familiares e que desejam os tenham logo cessados, quase sempre agem por egoísmo, pressurosos de libertar-se do comprometimento e da responsabilidade de ajudá-los, sustentá-los, amá-los mais. Então, meus amigos, contribuir ou autorizar a eutanásia de um ente querido com a falácia de que não o quer ver sofrer é contrair novos débitos junto a esses irmãos. E, além disso, como ela reforça mais adiante, na verdade, pensarmos nessa interferência, que é a eutanásia, seria agir por egoísmo, né? Porque queremos, muitas vezes, nos libertar desse comprometimento, dessa responsabilidade em ajudar esses irmãos. Então, esse nosso agir por egoísmo também nos trará consequências que teremos que reparar em outro momento. Então, jamais pensemos que seria caridade com os familiares que sofrem ali junto com aquele ente querido que sofre devido a uma prova grave, né? Jamais pense que seria caridade com esses demais familiares. Muito pelo contrário, quem precisa dessa caridade é aquele ser que sofre, né? Que está ali no seio familiar passando por uma grande prova. E nós, com o nosso amor, devemos, então, cercá-lo de todo carinho, de todo cuidado, para auxiliá-lo na superação dessas dificuldades e vencer os limites propostos para essa prova nessa vida. Seguindo, então, para uma outra pergunta também muito discutida na sociedade, sobre os altos custos hospitalares com os doentes incuráveis. Não seria justo a eutanásia nesses casos?
E a resposta de Joana de Ângeles sobre esse aspecto diz o seguinte: argumentam os utilitaristas. O que seriam utilitaristas? Né? Pessoas que uma corrente filosófica que diz pensar na maioria das pessoas, né? Que as importâncias dispendidas com os pacientes irrecuperáveis poderiam ser utilizadas para pesquisas valiosas ou para impedir-se que homens sadios enfermassem, ou para assistir-se convenientemente os que doentes podem ser salvos, né? Então, pensem bem, né? A questão do utilitarismo nesse aspecto, né? Por mais que em alguns momentos possa ter a sua importância, né, de pensar na maioria, mas quando nós pensamos em maioria, muitas vezes nós desqualificamos ações individuais, como é o caso dessas pessoas em situações irrecuperáveis. Então, se eu penso desta forma, eu jamais irei permitir ou concordar que pessoas em situação irrecuperável despendam custos hospitalares, né? Mas olhando pela visão espírita, como traz Joana de Ângeles para nós aqui, não seria esse o caso. Nós temos que pensar no ser humano como um ser único e que cada vida importa. Vejamos o que ela complementa aqui sobre esse mesmo aspecto. E devaneiam utopistas, insensatos, sem considerarem as fortunas que são atiradas fora de espetáculos ruidosos e funestos de exaltação da sensualidade, do fausto exagerado, ou seja, luxo, ostentação exagerada, né? Das dissipações, né, que seria o quê? Dilapidações de recursos materiais, sem que lhes ocorram a necessidade da aplicação correta de tais patrimônios em medidas preventivas, salutares ou socorro a multidões esfaimadas ou esfomeadas, é a mesma coisa, e nuas que enxameiam por toda parte. Então, o que Joana de Ângeles contribui com a nossa compreensão sobre este tema? Que essa aplicação adequada dos recursos financeiros, ela não deve ser feita retirando o tratamento daquelas pessoas em situações difíceis no leito da morte. O que nós temos que fazer, na verdade, seria ampliar o nosso olhar para outras formas de consumo desregrado dos bens materiais, para que estes sim possam ser melhores aproveitados e aplicados ao bem comum. Só que nós sabemos também que isso só se dará com a evolução moral do homem. Então, somente a evolução moral do homem o conduzirá a fazer o melhor uso dos seus recursos materiais e, assim, nunca mais passar pelas nossas mentes, retirar o tratamento daquelas pessoas que necessitam dele, né? Mesmo diante de uma doença, de uma prova irreversível. Mas é importante, então, que também pensemos não somente na ótica materialista das perguntas que são comumente feitas, mas aquilo que os espíritos nos apresentam, de que os sofrimentos, eles podem ser oportunidades de cura para todos nós, né? Então, vejamos a contribuição dos espíritos para a nossa compreensão sobre esse tema. Esta outra frase importantíssima que Joana traz para nós sobre essa oportunidade de cura diante dos nossos sofrimentos. Cada minuto em qualquer vida é, portanto, precioso para o espírito em resgate abençoado. Quantas resoluções nobres, decisões felizes ou atitudes desditosas ocorrem num relance de momento? Então, observem que ela diz de cada minuto, né? Nos relembra a importância que a nossa vida tem. Cada minuto da nossa vida é importante. Então,
não podemos pensar em abreviar a nossa vida, seja em apenas 1 minuto. Nunca, então, ousemos passar pela nossa mente na abreviação da vida. Por quê? Temos que aproveitar, né, essa oportunidade venturosa que Deus nos dá, que é a encarnação, e ainda assim com todas as provas que nós vivenciamos para a construção da nossa evolução espiritual. Então, nesses pequenos momentos de vida que às vezes nos restarão em algum momento aí, que possamos aproveitá-los para reflexões, arrependimentos, exercício do perdão, como forma de evolução e aproveitamento da nossa vida em todo o instante até o final determinado por Deus. Além disso, André Luiz traz também uma importante contribuição sobre essa temática da oportunidade de cura diante dos sofrimentos. Vejamos o que ele nos apresenta no livro Ação e Reação. A cegueira, a mudez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura, ou seja, né, as diversas formas aí de doenças graves e incuráveis, e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Então, o que André Luiz nos explica, nos orienta diante desta fala? Que nós pedimos essas provas, né? E essas provas nos foram concedidas pela misericórdia divina como parte das leis da justiça universal. Então, perder esta oportunidade de cumprimento da prova diante de momentos passageiros, né, diante de uma grande dor e por isso pensar em abreviar esta vida, seria uma lástima, uma perda muito grande para o espírito. Seriam, então, trocar as bênçãos eternas do espírito, como ele disse aqui ao final, a troco de lamentáveis ilusões humanas. E André Luiz também nos traz 2 conceitos que são muito importantes que nos auxiliam nessa compreensão. Por exemplo, o conceito de dor-expiação, que está lá também no livro Ação e Reação. Então, o que seria essa dor-expiação? A dor-expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. Ou seja, André Luiz explica para nós aqui, nesta passagem, que as dores que nós carregamos, elas são em decorrência da necessidade de expiar. E expiar com qual objetivo? O objetivo da regeneração, a regeneração do nosso espírito diante daqueles atos cometidos em algum momento, em alguma existência. Então, carregamos essas dores conosco para que possamos regenerar o nosso espírito diante da justiça divina. E o outro conceito por ele apresentado seria o de dor-auxílio. E ele traz este texto para que possamos compreender esse conceito. O infarte, a trombose, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores-auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, meus amigos, o que seria essa dor-auxílio? São as doenças ou as enfermidades graves que nos acontecem na existência
para nos auxiliar na recuperação dos problemas causados por nós mesmos dentro desta mesma existência. Então, como ele diz aqui, para que a alma se recupere de certos enganos que haja incorrido. E qual a importância disso? É nos dar a oportunidade de refletir, de perdoar, assim como eu já havia dito para vocês agora há pouco. Então, para que assim nós possamos seguir depois para a pátria espiritual de uma forma mais leve, mais suave, já tendo então refletido, perdoado aquilo que, resolvido aquelas situações que nós vivenciamos ou poderíamos levar como problema para outras vidas. E aí, Emmanuel traz esse texto para nós que nos auxilia grandemente na contribuição do sofrimento como oportunidade de cura. E ele diz o seguinte: ante o catre da enfermidade, ou seja, ante o leito, ali o momento da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando quem deve a conquista da quitação. Vejam bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. Então, observem, retomo vocês aqui, o que Emmanuel nos fala sobre nós suportarmos essas enfermidades duras, insidiosas, para a nossa conquista da quitação dos nossos débitos. Então, nós temos a necessidade de aguardar o tempo proposto por Deus a cada um de nós, de forma resignada, mantendo-nos em sintonia com a sintonia divina, cuja vida só é dado o momento, o término da nossa vida só é dado a ser retirado por Deus. E ainda Emmanuel complementa no livro Religião dos Espíritos. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. Então, compreendamos, nesta fala de Emmanuel, que toda situação, como ele diz aqui, todas as nossas dores do corpo, as doenças que nós apresentamos no nosso corpo físico, e até mesmo as malformações, né, os corpos mutilados, disformes, todas essas circunstâncias são instrumentos sublimes que nos auxiliarão, né, como ele diz aqui, acenderão a nossa flama, a nossa chama da evolução. Então, vejamos que ele traz como a grande importância de que nós aceitemos essas condições de saúde ou de corpos disformes como provas a serem superadas e no qual contribuiremos grandemente para a nossa evolução. Então, como nós, enquanto trabalhadores de centros espíritas, podemos auxiliar os enfermos graves que estão próximos à morte? Então, já que nós compreendemos que a eutanásia é um caminho execrável, abominável perante os espíritos, perante a justiça divina, como nós podemos, então, contribuir com essas pessoas que estão num sofrimento grande? E para responder a esta pergunta, apresento a vocês um caso que está no livro Sexo e Destino, em que André Luiz apresenta uma forma de que nós espíritas, ou melhor dizendo, os centros espíritas podem fazer para auxiliar as pessoas. Então, apresento a vocês aqui a personagem Marita, no qual é relatado no livro que ela sofre um acidente, né?
não entremos nos pormenores do motivo desse acidente, que não vem ao caso neste momento, mas que após esse acidente sofrido por Marita, eles dizem que ela tinha no máximo 15 a 20 dias de vida, mas que esse tempo seria necessário para meditação, seria um preparo valioso ante a sua vida espiritual. Ou seja, este conceito apresentado aqui por André Luiz também muito próximo, muito parecido com o conceito de dor auxílio trazido pelo próprio André Luiz no livro Ação e Reação. E ele diz ainda que as horas finais ser-lhe-iam preciosas, né? Entretanto, né, diante deste grande sofrimento que Marita estava passando e que teriam, então, em torno de 15 a 20 dias de vida no máximo, né, amigos espíritas ofereceram o passe para Marita, ofereceram aos seus familiares, né, que lhe aplicassem passes. E assim o fizeram, então. Salomão e Agostinho ministraram-lhe passes de longo curso, com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. E aí, em consequência desse passe, o livro nos apresenta que logo em seguida, né, o passe infundiu grande bem à moça, melhorando-lhe a condição geral, relaxou-lhe-se-lhe mais intensamente e conseguiu entrar em sono calmo. Então vejamos a importância que o passe teve para Marita, que estava sofrendo muito diante deste ato, deste acidente que aconteceu com ela. Ela estava em extremo sofrimento e o passe auxiliou-a, melhorando a sua condição geral, deixando-a mais calma, mais relaxada, conseguiu dormir mais calmamente. Então, todos nós, trabalhadores de centros espíritas, podemos contribuir dessa mesma forma que os trabalhadores Salomão e Agostinho fizeram com Marita. Nós podemos contribuir levando a paz, o conforto, as contribuições no corpo físico e também espiritual, por meio do passe, por meio da prece, ou de outras terapias que nós realizamos em nossos centros espíritas. E para que nós possamos, então, finalizar essa apresentação, trago mais uma fala, uma frase de Emmanuel lindíssima, e que diz que é necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições, em processos de depuração do espírito. Então, meus amigos, lembremos que Deus é soberanamente justo e bom, e que nada que acontece em nossa vida não seja de sua vontade, de sua permissão. E se estamos passando por provas difíceis, ou temos algum familiar passando por provas difíceis, doenças incuráveis, jamais pensemos na eutanásia como um auxílio. Na verdade, ela só trará prejuízos ao espírito daquele que sofre, assim como de todo o seio familiar que porventura venha pensar neste ato. Muito obrigada pela atenção de todos, que Deus nos abençoe. Agradecemos, então, a nossa irmã e amiga Carolina pela explanação em nossa reunião pública. A palestra de hoje, meus amigos, esclareceu-nos de que a vida é um dom de Deus e que, por meio do seu amor, temos a oportunidade preciosa, bendita, de reencarnarmos para reparar os nossos erros do passado, às vezes praticado contra nós mesmos, e adquirir também as virtudes necessárias para o nosso processo evolutivo. O tempo e as condições de nossa vida, no corpo físico, estão relacionadas à lei de causa e efeito. O estudo da doutrina espírita, então, nos possibilita perceber
que a eutanásia representa o retorno precipitado para o plano espiritual e a perda de oportunidade preciosa da cura desse espírito, sendo uma medida equivocada e prejudicial para a alma em provação. Se vocês gostaram, meus irmãos, da palestra de hoje e querem conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, nós lhe convidamos a participar dos cursos semanais de doutrina espírita, que acontecem em diversas casas espíritas de todo o Brasil. Acesse aí as nossas redes sociais para que você tenha maiores informações. E se por acaso na sua cidade não houver nenhum centro espírita, não possuir centros espíritas que ofereçam cursos presenciais do ciclo introdutório, nós queremos dizer a você que você pode acessar o site www.allankardeconline, tudo junto, allankardeconline.com, e se matricular nos cursos online da Global Kardec, que são totalmente gratuitos. Não é mesmo, Isabela? Isso mesmo. São cursos maravilhosos, meus amigos. Então, quem não tiver centro espírita, né, entre lá no site Allan Kardec Online e se matricule. Ainda dá tempo para esse semestre. Muito bem, passaremos agora ao tratamento espiritual à distância. Tenhamos muita fé em Deus e em Jesus. E recebamos o tratamento em nosso lar. Vamos mentalizar cada palavra do vídeo que nos conduzirá ao momento do passo à distância. Que Jesus nos abençoe a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar,
derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, meus amigos, neste momento, então, nós queremos fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, roguemos ao Mestre Jesus que permita que a sua paz permaneça entre nós. Senhor, como nós lhe somos gratos pelo dom da vida, oportunidade bendita de provas redentoras, de expiações importantes para nossas almas. Senhor, nós queremos te agradecer, mestre amigo, os benefícios auridos neste momento de esclarecimentos tão importantes, onde podemos tomar o passe à distância, fluidificar nossas águas e manter o nosso coração bem mais próximo ao teu. Recebe, Jesus, as nossas vibrações de gratidão. Mantenha o nosso lar em clima de harmonia e paz. Abençoa-nos a todos, Senhor. Finalizamos a nossa reunião pública dizendo graças a Deus e que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Meus amigos, então, mais uma vez nós queremos lhe dizer que se você gostou da programação de hoje, você não deve se esquecer de assinar o nosso canal no YouTube, de dar um like, de ativar o sininho, porque como já foi dito, assim você ficará a par de tudo que acontece por aqui. Nós queremos agradecer a participação de todos. Que Deus abençoe a cada um de nós, os nossos familiares e o nosso lar. Até a próxima oportunidade de nos encontrarmos novamente. Fiquem em paz. Jesus é um cara legal, que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, nunca estava sozinho, sempre
sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente, fazer diferente e para o bem comum. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, Ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que Ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal, que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, nunca estava sozinho, sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente, fazer diferente e para o bem conduz. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, Ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que Ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal.